Pessoal do segundo ano, boa tarde. O nosso encontro dessa semana vai ser para a gente rever a atividade que eu passei na semana passada. O assunto que nós estamos estudando agora, que são os fungos, é um assunto muito importante. Queria estar mais perto de vocês para a gente poder fazer umas aulas práticas, mas por enquanto isso não está sendo possível. Mas daqui até semana que vem vamos ver quais são as orientações que Manu e Bia vão passar pra gente, para ver o que é que a gente vai fazer com as nossas atividades. Então, para não diminuir a importância da atividade, eu vou querer corrigir com vocês. Eu vi que uma grande parte me entregou. Muito obrigada, vocês estão de parabéns. É isso aí, não perdeu o foco. Tô preocupada com aquelas pessoas que não estão levando esses encontros a sério. Por quê? Primeiro, essas atividades, elas são avaliativas. No início do ano, eu passei para vocês um cronograma de como eu dividiria as notas. E entre essas notas estariam 2 pontos que ia ser só de atividades que eu ia passar no decorrer do trimestre. E eu tô fazendo isso. Ou seja, quem não tá me entregando já tá com pontos negativos aí, porque não vai ter direito a esses 2 pontos. Salvo aquelas pessoas que moram na zona rural e que não têm acesso à internet. Mas essas pessoas, eu já tenho o nome aqui, são elas que vão poder me entregar as atividades quando a gente retornar. Todos os outros já estão sendo avaliados a partir de agora, ok? E a outra coisa que vocês podem ficar prejudicados é pelo fato de que ficar muito tempo sem ter contato com a matéria. Quando a gente retomar, vai ser muito mais difícil vocês entrarem no clima. Então, por favor, levem a sério. Ainda dá tempo de entregar a atividade. Então, hoje nós vamos corrigir, ok? Deixa eu pegar aqui as questões. Questão número 1. Como Alexander Fleming descobriu a penicilina? Explique com suas palavras. Então, Alexander Fleming, ele era um pesquisador, um cientista, só que ele pesquisava bactérias. Era o tempo todo lá pesquisando bactérias. Então, o que é que aconteceu? Em um desses experimentos para estudar bactérias, ele pegou placas de Petri, que são equipamentos de laboratório, uma plaquinha de vidro, e tinha várias culturas de bactérias lá, só que aí por algum motivo, por alguma razão, ele esqueceu, deixou lá em algum canto. Passado algum tempo, ele viu que tinha vários pontinhos de bolor, vários fungos ao redor. E aonde tinha os pontinhos de bolor, não tinha crescimento de bactéria. Então, ele associou que isso, o aparecimento do bolor, impediu o crescimento da bactéria. Com o passar do tempo, ele viu que esse bolor ele era do gênero Penicillium, e é por causa disso que surgiu a penicilina. Quando eu peço para vocês para explicar como que Alexander Fleming ele descobriu a penicilina, eu gostaria que vocês relatassem essa historinha aí, certo? Número 2. No reino fungi estão reunidos indivíduos com formato e habitat diversos. Mas para pertencer a este grupo, todos os indivíduos devem apresentar características em comum. Quais são essas características? Anotei aqui para não esquecer. Então, todos os fungos, seja ele o que causa doença, ou que não causa, ou que decompõe a matéria, ou que não decompõe, o que a gente come ou o que a gente não come, todos eles têm 3 características que são idênticas a todos os fungos, por isso que ele pertence a esse grupo. Essas características são: todos os fungos são eucariontes. Então, lembrado o que significa dizer que um ser vivo é eucarionte? Eles são uni ou pluricelulares, ou seja, ou ele possui uma célula só, ou então ele pode possuir milhões de células como nós possuímos, tá? Ou ele vai ser microscópico, ou vai ser visto, ou pode ser visto a olho nu, como é o caso dos cogumelos que a gente vê por aí. E também eles são heterotróficos ou heterótrofos, certo? Então, recapitulando, a questão número 2, vocês teriam que responder que os fungos são eucariontes, uni ou pluricelulares e heterotróficos. Na questão número 3, tem letra A e letra B.
Aí na letra A eu pergunto o que quer dizer, o que significa dizer que um ser vivo é heterotrófico. Quando a gente fala que um ser vivo é heterotrófico, significa que ele precisa de uma fonte de alimento que é externa ao seu corpo. Mas do jeito que eu sempre repito na sala de aula é o seguinte, que os seres vivos heterotróficos são aqueles que não produzem o seu próprio alimento, ok? Então, todos os fungos, assim como os animais, eles são heterótrofos, ou seja, isso é uma característica que os aproxima. Tanto os animais, tipo eu, você, o gato, o cachorro, a lesma, e os fungos são heterotróficos. Na letra B, apesar de ambos os grupos citados serem heterotróficos, os grupos no caso aí são os animais e os fungos, quais as diferenças existentes na obtenção de alimentos? Ou seja, tanto os animais quanto os fungos, eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Mas como que se dá a obtenção de alimento por esses grupos? A resposta mais adequada seria você dizer que o fungo, os animais, ele possui uma forma de alimentação, de obtenção de energia chamada de extracorpórea. Não, desculpa. Os animais possuem a obtenção de alimento e a digestão de forma intracorpórea e os fungos a digestão extracorpórea. O que quer dizer isso? Intracorpórea significa que o animalzinho tá lá, ele come, abocanha o alimento e a digestão para a obtenção de energia e nutrientes acontece dentro do corpo dele. Já os fungos não, eles não fazem assim. No caso deles, a digestão é extracorpórea, ou seja, fora do corpo. Como que acontece isso? O fungo tá lá no ambiente, aí ele quer se alimentar, ele vai liberar enzimas, substâncias no ambiente, e essa substância vai digerir o alimento nesse ambiente. Depois, essa substância já digerida vai ser introduzida no corpinho do fungo, tá? Por isso que quando você deixa uma frutinha lá na fruteira ou num lugar muito úmido, em um dia ela tem um pontinho, aí depois ela tem vários pontinhos de fungo, e aonde esse fungo tá, geralmente fica com a textura mais mole, aquela coisa assim mais melequenta. Por quê? Porque o fungo tá ali, para ele conseguir se alimentar daquele fruto, ele vai liberando substâncias, vai acontecendo essa digestão e depois ele ingere os nutrientes ou a energia lá já digerida. Certo? Número 4. Peraí. Tá, só para repetir aqui, ó. A diferença entre a obtenção de energia dos animais e dos fungos é que os animais têm digestão intracorpórea, dentro do corpo, e os fungos têm digestão extracorpórea, fora do corpo, tá? Número 5. Faça um esquema em seu caderno para representar a estrutura de um fungo do grupo base de homiceto. Simples. Vai aparecer aí na telinha de vocês qual é a imagem que eu quero que vocês desenhem, ok? E eu tô pedindo para vocês fazerem esse exercício, esse número 5, porque eu acho importante vocês saberem como que se dá a estrutura de um fungo, para você entender o funcionamento, como que ele surge no ambiente, essas coisas. Então é importante que vocês façam um desenho. Nada muito complicado, tá? Desculpa, eu pulei o número 4. O número 4 fala assim, ó. Os fungos dividem habitat com os seres humanos e outros animais, né? Eles vivem junto com a gente, podendo inclusive trazer benefícios. Não são todos os fungos que estragam os alimentos, não são todos os fungos que causam doença, certo? Então eu tô pedindo aqui na questão número 4 que vocês dêem exemplo de como que acontece essa interação de forma a trazer benefícios para os seres humanos. Exemplo: alguns fungos são utilizados na produção de medicamentos. Outros fungos é utilizado para a fabricação de cervejas e outras bebidas fermentadas. Alguns fungos são utilizados na produção de queijo. E outros são utilizados na produção de adubo, para fazer as plantinhas crescerem.
Então, tá aí 4 exemplos em que ocorre a interação dos seres humanos com os fungos e essa interação traz benefícios para o homem, certo? E por último, a número 6, os fungos são classificados em 4 grupos. E essa classificação se dá de acordo com a semelhança que os organismos apresentam. Ou seja, tem fungos que são mais parecidos entre si do que outros fungos, apesar de serem fungos, mas são diferentes. Um exemplo disso são os fungos que causam micose, que é aquela frieira que dá no pé, aquela coceirinha. Ali é um tipo de fungo unicelular, mas tem o fungo que nasce, por exemplo, nas fezes do cavalo, que é um outro tipo de fungo, muito tóxico, por sinal. E como a gente consegue ver a olho nu, a gente fala que ele é pluricelular. Então, outra comparação, esse fungo que nasce no cocô do cavalo, ele é fungo, assim como o fungo chamado de champignon, que é aquele cogumelo que está na pizza. Mas eles também são de grupos diferentes, né? São de espécies diferentes, porque um é extremamente tóxico e o outro é comestível. Mas todos os fungos que existem, todos os seres que fazem parte do reino fungi, eles fazem parte de 4 grupos. Cite o nome desses grupos, suas peculiaridades e o nome de um representante. Então vamos lá. Os zigomicetos. Fungos, vou falar bem devagarzinho porque quem não tiver feito ainda dá para fazer, colocar a resposta no caderno. Os zigomicetos são fungos com hifas não septadas. Quem não tá lembrado o que é hifas não septadas, volta naquele vídeo, aula que eu compartilhei com vocês. Não foi eu que gravei, eu peguei no YouTube, volta lá que tem explicando. Então, os zigomicetos são fungos com hifas não septadas, bastante resistente em ambientes desfavoráveis, comum em alimentos e matéria em decomposição. Então, um exemplo dos fungos zigomicetos são aqueles que decompõem a matéria orgânica. Um outro grupo, ascomicetos. Os ascomicetos apresentam pequenas bolsas na extremidade das hifas, muito utilizada na indústria de alimentos, no processo de fermentação e na produção de medicamentos. Um exemplo de ascomicetos é o fungo conhecido como penicillium. Outro exemplo, outro grupo, basidiomicetos, formam o corpo de frutificação. O que é corpo de frutificação? É aquilo que nasce acima do solo, aqueles cogumelozinhos que a gente vê com os nossos próprios olhos. Exemplo, quem aí gosta de jogar o joguinho do Mario lá no videogame, no computador, aquele cogumelo vermelho com os pontinhos brancos faz parte do grupo de basidiomiceto. E aquilo branco e vermelho é chamado de corpo de frutificação. São os fungos mais famosos, tá? A maioria deles, alguns, né, são comestíveis e outros são extremamente tóxicos. Exemplo de basidiomiceto, o champignon utilizado na comida, na pizza, e esse que cresce nas fezes do cavalo, também são exemplos. Outro exemplo, os deuteromicetos, são os fungos artificiais. Por que é chamado de fungos artificiais? Porque eles são de difícil classificação. Quando se encontra um deuteromiceto, é preciso um estudo mais a fundo para dizer se ele faz parte desse grupo deuteromiceto ou às vezes ele é confundido com os zigomicetos, tá? A reprodução sexuada desse grupo ainda não é muito conhecida. Um exemplo desses fungos são os que apodrecem os frutos, tá? Os alimentos, ok? Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar no privado. Por enquanto é isso aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade nesse mesmo assunto, tá bom? Um abraço, bom estudo para vocês. Até mais.